Olá, galera do 9º ano, professores, alunos que estão nos assistindo nas diversas formas de tela de transmissão. Está começando mais uma aula aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno, vou apresentar aqui o tema dessa aula de geografia, que é a mais geográfica das aulas de geografia que eu já vi na minha vida. Olha só, é o papel da Europa, Ásia e Oceania nos setores da economia, parte 1. E o professor não poderia ser nada mais, nada menos do que o Antônio Russo, nosso grande professor de geografia. Salve, professor! Salve, professor Magno! Depois dessa introdução aí inicial, até fiquei desconcertado aí, né? Um salve aí também para os alunos, para os professores e a todos que irão, né, nos acompanhar a mais essa aula de geografia, né? Essa semana tivemos aí 2 dias aí de aula, né? Eu acho muito legal quando tem essas aulas aí na quinta e na sexta-feira, né? Nós vamos falar aí sobre as questões aí dos setores da economia da Europa, da Ásia e da Oceania, e o professor Magno vai falar sobre a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. É isso daí. E lembrando a todos, né, que essas aulas elas ficam gravadas, nossa aula aqui é ao vivo, mas ficam gravadas aí, estão disponíveis no repositório, no YouTube, no Facebook, e dentro do possível, o professor que está aí participando da aula, e a gente vai chamar na hora do chat, coloca o nome do seu aluno, coloca a escola que você está falando e a cidade para a gente falar o salve. O que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Olha só, a gente vai trabalhar a habilidade EF09, GE20, asterisco, identificar o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia da Europa, Ásia e Oceania, e discutir a relevância do desenvolvimento tecnológico para as economias dos países europeus e asiáticos. Unidade temática, vai no mundo do trabalho, categoria trabalho, né, que não poderia ser diferente, objeto do conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Muito bom, objeto do conhecimento aí, extremamente importante, né, professor Russo? Objeto do conhecimento aí bastante, forte, né, até, né, falando aí essas transformações aí do espaço na sociedade urbana e industrial. E falando de economia, nós vamos passar o vídeo do IBGE Explica, falando aí sobre o PIB, o que é, para que serve e como é calculado. E aí daqui a pouco a gente volta. Presta bastante atenção aí no vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor.
Somando a renda dos 3 elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, então, né, Magno? Quando a gente vê lá o valor do PIB, né, vê lá o ranking do PIB, dá a impressão que é uma coisa fácil, né? Pegar todos os valores aí, setor primário, secundário e terciário aí da economia, somar, né, ver o produto final, pronto, temos o valor do PIB. E não é bem assim, né? Precisa de economista mesmo para fazer cálculos aí do produto interno bruto. E é o que o vídeo falou, que é uma coisa interessante, né? Não adianta você ter um PIB elevado, né, se não desenvolve a área social. Por isso que nós temos um outro indicador que nós estudamos, que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que além de retratar a questão aí da economia, também retrata a questão da saúde e retrata também principalmente a questão da educação em cada país, né? E não suficiente, também temos aí o coeficiente de Gini, que demonstra aí a distribuição de renda. Por isso que nós temos vários indicadores aí, né, Magno? E a importância que você está falando aí dos indicadores, e a importância dos indicadores e do aluno perceber que os indicadores não é uma coisa fechada. Você tem que cruzar vários dados e tal para você... São indicadores, então para a gente chegar a alguma conclusãozinha ali e tudo mais, a gente tem que ter noção dessa complexidade, né, professor? Exatamente. Beleza? Bom, antes da gente entrar nessa questão aí da economia, né, distribuição aí da economia nos 3 continentes aí propostos, né, da Europa, da Ásia e da Oceania, vamos dar uma relembrada aí do que é economia e os seus setores, né, cada um que a gente vai ver aí antes de começarmos aí a ver mapas e demonstrando aí alguns recursos econômicos desses continentes. Começando aí do que é economia. Então está aí na tela para vocês, é o conjunto de atividades desenvolvidas visando a extração, cultivo, criação, produção, distribuição e consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então nós vimos aí que nada mais do que a economia, é o conjunto das atividades que são proporcionadas
para o indivíduo e na sociedade, na qual vai desde a matéria-prima até os serviços, né, do trabalho efetuado ou no comércio, ou na indústria, ou até na educação, né, como na escola, ou na saúde, no turismo. Tudo que envolve questões econômicas faz parte aí dos setores da economia. E esses setores, eles têm as suas divisões, tá certo? Então, quando a gente fala de setores da economia, a gente vai lembrar do quê? Então, vocês vão aí acompanhar na tela quais são os três setores básicos. Então, nós temos aí o setor primário, tá certo? Que vocês estão acompanhando aqui na tela, o setor secundário e o setor terciário. Então, dividindo-se os setores da economia, a gente vai perceber essa relação de uma para a outra, como a gente vê aí, ó, as linhas aí que aparecem aí, interligando os três setores da economia, é porque um tem relação com o outro, ou seja, nós não podemos dizer que um é mais importante do que o outro, e sim que há uma relação nesses três setores da economia, tá certo? Vamos aí falar primeiramente aí do setor primário, tá? Então vamos lá, coloca aí na tela, né, a questão aí do setor primário. Então pode acompanhar, já pode ir para o próximo slide. Tá aí, ó, o setor primário pode ser considerado como o ramo das atividades econômicas que produz matérias-primas, que por sua vez são os bens e os produtos extraídos diretamente da natureza, que podem ser consumidos enquanto tal ou serem transformados em bens de consumo. E é isso que é interessante que tratar. Então, quando você fala aí de um setor primário, você está falando lá de uma agricultura, você está falando da pecuária, né, que os juntos aí nós chamamos aí de agropecuária, você está falando de uma extração, que pode ser uma extração mineral, você pode falar de uma extração vegetal, tá certo? Você pode falar da piscicultura, que é a questão aí da pesca, né? Então, são vários, né, itens aí que acabam se agrupando no setor primário, que necessariamente fornece matéria-prima para principalmente o setor secundário, tá certo? E aí, falando em setor secundário, vamos lá para a próxima tela. O setor secundário corresponde ao ramo de atividade que processa ou transforma os produtos oriundos do setor primário em bens de consumo ou mesmo máquinas. Então veja aí, veja como é o que eu falei para vocês anteriormente, há essa relação dos setores da economia. Então, setor primário tem uma suma importância por fornecer matéria-prima para o setor secundário, tá certo? E o setor secundário vai transformar essa matéria-prima em produtos para a sociedade, ou através de produtos que nós consumimos, né, como alimentos, por exemplo, né, bens duráveis, né, os alimentos são bens não duráveis, né, bens duráveis como um automóvel, como também máquinas, para também trabalhar aí no setor secundário e também trabalhar no setor primário e no setor terciário. Perceberam como um acaba se interligando ao outro setor? Ou seja, nenhum é mais importante. Todos eles são importantes, né, e são e tendo aí uma inter-relação muito importante. E aí nós temos o setor terciário da economia aí. Então pode acompanhar aí na tela. O setor terciário é caracterizado por atividades bastante heterogêneas quanto ao porte das empresas, a remuneração média e a intensidade no uso de tecnologias. Nas últimas décadas, o desempenho das atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela crescente participação na produção econômica brasileira. Olha que interessante, né? E cada vez mais os países têm lá no seu produto interno bruto, né, uma porcentagem maior para o setor terciário, tá certo? E aí, né, vendo esse conjunto aí dos setores da economia, né, o que está em um, o que está em outro, fiz aí um modelinho aí para vocês verem aí na tabela aí que eu coloquei aí para vocês só para relembrar os setores aí da economia. Então tá aí, ó. Nós temos aí os setores da economia, o setor primário lá mostrando a extração, o extrativismo vegetal, mineral e animal, a agropecuária. Aí nós temos aí o setor secundário
indústrias de bens de consumo, indústria de base, indústria extrativa, a própria construção civil faz parte aí do setor secundário, e no setor terciário nós temos aí o comércio e serviços, né? Principalmente quando falamos aí em prestação de serviços, né? Tanto, né, a mão de obra qualificada, né, ou mesmo, né, aquele trabalho, né, que acaba, né, por exemplo, né, um contador, né? Hoje empresas, né, Magno, contratam aí o contador para fazer a contabilidade da sua empresa, né, à parte, né? Necessariamente não precisa ser funcionário. Isso é um serviço terceirizado. Muitas empresas. Né? Limpeza. Também. Né? Que isso é um trabalho muito importante, trabalho de serviço, né? Há tempos é que se faz a terceirização, né, dessa prestação de serviços, né? Então, muitas empresas aí acabam, né, formando até cooperativas. Então, são vários exemplos aí, que até o professor aí pode estar trabalhando aí com a sua turma, né, explicando aí cada ponto desses setores da economia, né, e voltando a falar. Cada um com a sua importância, né, tendo uma inter-relação na economia, então nenhum é mais importante do que o outro. Logicamente, quando a gente vê que um país tem lá na sua economia, no seu produto interno bruto, o setor terciário em destaque, é porque ele tem também, né, uma relação da questão econômica do lado financeiro. Porque o setor terciário também abrange os bancos e as financeiras. Então, empréstimos que os países desenvolvidos fazem para países que precisam dos empréstimos, cai também no produto interno bruto. Então vejam a importância também, né, desse desenvolvimento através aí, né, dessa relação econômica entre os países. Certo, professor Magno? Entra aí no Saiba Mais para fazer uma pesquisa interessante aí, né? De um site aí da Europa e mostra aí dados aí da Europa, portal oficial dos dados europeus. Perfeito, pessoal. Infelizmente o tempo acabou. Nós vamos ter a segunda parte na próxima aula. Né? Um forte abraço a todos. Obrigado aí, Magno, pela participação. Olha, e o pessoal não vai embora, não. Não esquece de fazer aquela avaliação da aula. Vai aparecer o QR Code aí, o link. E foi um prazer, professor. Tamo aí junto. Então tá bom. Até a próxima, pessoal. Tchau.